Graça e paz, irmãos, boa noite. É com grande alegria que nós estamos aqui, eu e Dandinha, para estarmos juntos, alegrando com os irmãos aí na Igreja Batista Betel, uma igreja que está no nosso coração. E estamos aqui, irmãos. Aprove a Deus, a gente não está hoje aí, infelizmente, por motivos de saúde, mas não poderíamos deixar de participar desse momento através desse registro. Bem, eu também recebi o convite, né? Nós recebemos e era para estarmos hoje aí, não deu certo, né? Minha participação aqui é para dizer que a Betel para mim foi muito importante na minha vida, porque quando eu cheguei na Betel eu só tinha 9 anos, era uma criança, né? Em 2008, 1987 por aí. Então eu cresci, aprendi muita coisa lá, servi ao Senhor a minha infância e adolescência, tive o privilégio de participar de vários eventos na igreja, fui presidente de adolescentes, sociedade feminina, a primeira jovem que foi presidente da sociedade feminina, né, foi da Betel e eu estava lá. Então, para mim, foi uma honra trabalhar ali na Betel, aprender da palavra de Deus. Fui professora de escola dominical, cantamos na banda. Hoje em dia eu prefiro ficar nos bastidores. Tatiana até tinha convidado pra gente cantar, né? Porque fiz parte do louvor, mas não é mais na minha cara, não. Prefiro mais estar no banco, orando, louvando ao Senhor ali à distância mesmo. Mas já participei de muita coisa, já servi ao Senhor na minha juventude, na minha adolescência. Foi toda aí na igreja, tenho muitas histórias aí gravadas na minha mente, recordações. E para mim era uma honra estar aí hoje à noite, né? Uma pena que a gente não pôde. Eu recebi o convite por Tatiana, fiquei muito feliz. Eu falei para ela e quero externar para a igreja. Foi um dos melhores presentes que eu recebi assim dos últimos anos, assim, esse convite. Infelizmente não foi do jeito como eu imaginava. Tínhamos combinado eu e Alexandre a gente participar mais uma vez, eu estar aí com os irmãos, mas não vai faltar oportunidade para eu poder sentir novamente aquela sensação boa de estar com os irmãos louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Eu tenho muito orgulho, vamos dizer assim, essa expressão, de muito embora as pessoas, talvez as pessoas que estão vendo esse vídeo, algumas delas vão lembrar de mim, por eu fazer parte de uma instituição financeira, mas eu, muitos anos, os mais antigos na fé, vão lembrar de mim. Muita gente se lembra como Marcelo da Betel. E até hoje eu carrego esse rótulo. As pessoas me encontram na rua: Marcelo, você ainda está na Betel? Né? E falam com muita lembrança. E, irmãos, esse momento eu confesso aos irmãos que eu orei e fiquei imaginando o que eu poderia lembrar ou enaltecer o trabalho da igreja por aquele período, né? Eu me converti no ano de 1994, 1º de fevereiro de 1994. Aí nessas salinhas de um estudo bíblico com o pastor, hoje pastor Maciel, e de lá para cá também a gente foi professor de escola dominical, participei do louvor, a gente trabalhou com, quem não lembra daquele geração de jovens. E aí eu gostaria de trazer em especial uma palavra para você, jovem, da nossa igreja, da Igreja Batista Betel. Quando eu cheguei na Igreja Batista Betel, atenção jovens, quero falar com você agora em especial. A igreja, aliás, os jovens tinham um legado. Eu já cheguei com essa responsabilidade de dar continuidade a um trabalho que a mocidade desta igreja já fazia. Ela já tinha um histórico, em 94, né, Elisângela? Já tinha um histórico de entrega, de trabalho missionário, de trabalho com muito compromisso. E quando nós chegamos, nós damos continuidade para a honra e glória de Deus, irmãos. Eu não falo isso para me gloriar, mas para a honra e glória de Deus. E quem não lembra, eu vou falar de forma resumida para o vídeo não ficar tão extenso. A igreja passou por um momento muito difícil de divisão. E eu me lembro que o pastor Valmir, na época, ele talvez olhava para a nossa igreja só com, né, Dandinho, alguns jovens, né? Praticamente a grande maioria de jovens, tinha alguns idosos na igreja e praticamente pouquíssimos dizimistas, né? E aí eu podia imaginar o que é que essa igreja ia fazer, né? E aí, meus irmãos, talvez a mesma impressão que Golias teve quando viu Davi, foi isso que aconteceu com o inimigo.
das nossas almas. Ele olhou para a nossa igreja e disse: essa igreja não vai para frente, essa igreja vai acabar, ela não vai conseguir andar. E foi aí, meus irmãos, que Deus foi glorificado. E houveram muitos trabalhos, aqui não vai ter tempo, porque senão o vídeo vai ficar extenso, mas eu vou falar apenas de dois assim, que foram extremamente marcantes, e certamente aqueles que participaram daquele momento vão se lembrar. Aqui eu não vou lembrar das nossas inesquecíveis congressos, os jovens vão se lembrar daqueles que participaram daquele momento, né? Mas tiveram dois. O primeiro deles, que eu lembro que foi muito marcante, foi o trabalho de trazermos a cantora Cassiane. E, irmãos, atenção jovens, olha, foi uma conversa numa lanchonete entre eu e o irmão Robson. A gente lanchando e de repente eu disse: Robson, o que você acha de a gente trazer a irmã Cassiane? E na época, irmãos, Cassiane era top, assim, como na linguagem de hoje, era a cantora top das galáxias aqui na comunidade evangélica. Era impossível, a gente não tinha condições. E aí Robson dizia assim: vamos, o que você acha? Vamos falar para... Naquela época nós tínhamos uma comissão, né, Dandião? Conselheiros. E a gente falou com o Alexandre, e depois foi ampliando, foi amadurecendo, e principalmente, meus irmãos, fomos orando. E para resumir, nós trouxemos a cantora Cassiane. Foi um evento enorme que teve na nossa cidade, uma repercussão grande, para a honra e glória de Deus. Eu estou falando isso, mano, porque isso contribuiu para o templo que vocês veem hoje. Esse templo aí, se você que é novo na igreja, olha aí para esse prédio físico, né? Esse templo que você vê foi fruto de um trabalho lá de trás, né? Da mocidade. Jovens que não trabalhavam, só estudavam. Mas a gente comprou a ideia com o pastor e com os líderes, né? E junto com a mocidade. Teve um outro movimento também muito marcante, e também os outros. Isso sim foi as senhoras, né, Daninha? A Sociedade Feminina. Daninha também pode me interromper aqui se ela quiser falar. Começou também de forma muito sutil, era uma peça teatral, né, Daninha? E foi tomando uma proporção, e Deus agiu naquele momento. Irmãs, a gente não sabe exatamente qual foi a sequência, se foi o reboot da igreja ou se foi o piso, mas foi fruto também de um trabalho também, além das senhoras, também com os jovens, com a mocidade. Quero trazer a lembrança dos jovens, de você, meu irmão, jovem, adolescente. Vocês carregam uma responsabilidade grande na nossa igreja. O legado da igreja está nas suas mãos. A gente deu lá atrás, já bem antes, a gente deu continuidade, e vocês têm a obrigação de dar continuidade a esse trabalho. E vocês não fazem isso para o pastor Moab, para o saudoso pastor Salvador, não fazem isso para eles, mas fazemos para a honra e glória do Senhor. Eu tenho, assim, com muita alegria, mas é muita alegria de fazer parte. Quando eu passo em frente a essa igreja, eu vejo o templo, não falo a obra aí do lado, que eu não fiz parte desse momento, mas quando eu olho para esse templo, só os irmãos mais assim lá de trás vão saber como foi difícil, né, Elisângela? Como foi difícil. Eu quero lembrar de novo, era a grande maioria, os dizimistas eram poucos, porque não tinha gente, e a grande maioria, praticamente eu acho que 60% eram jovens e adolescentes. E para a honra e glória de Deus, esses mesmos jovens hoje, todos eles uma geração abençoada. Dessa geração saiu pastores, saiu missionários, saiu doutores. Eu me lembro, não sei se Dandinha lembra, eu digo também para... Eu lembro que o pastor Valmir mandava a gente estudar. Lembra, Dandinha, que ele dizia: gente, vão estudar. E a gente era assim, a gente era muito envolvido com a igreja. Gente, vocês precisam estudar. E de tanto ele martelar na cabeça da gente, muitas pessoas ali, a grande maioria, quase a sua totalidade, hoje são professores universitários, doutores, para a honra e glória do Senhor, meus irmãos. E aí eu digo para o inimigo que certamente vai estar vendo este culto, aquela mesma mocidade que ele um dia ousou a nos diminuir diante de Deus, hoje nós estamos em outras igrejas, mas estamos honrando o nome do Senhor. Então, meus irmãos, mocidade, essa palavra é mais para você que eu trago. Sede firmes, constantes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor, o trabalho do Senhor não é vão.
Que Deus abençoe. Não sei se você tem mais alguma coisa para dizer, Dandinha. Não. Não, né? Então tá. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Desculpa pelo vídeo. Eu queria tanto estar aí, meus irmãos, mas para poder falar outras coisas, mas eu estendo meu abraço mais uma vez aos irmãos da... Eu sou um crente de época já, né? É tudo da minha época, e eu estendo principalmente um abraço aos irmãos que conviveram ou viveram comigo aquele momento que para mim, Elisângela, foram inesquecíveis. E é um casalzinho, adolescente, ó, que a gente começou aí nos bancos, esses bancos aí, ó. Eu e Dandinha foi me achegando devagarzinho, e hoje nós somos casados, e ó, já tem uma filha aqui, vem cá, Ana Lívia. Ah, tem uma aqui, ó, já tava ali, eu pedi para não vir, para não participar, mas já tá aqui. Mas é isso, somos muito felizes, casamos nesta igreja com o pastor... O primeiro casamento depois que a igreja foi terminou a construção. Isso. Temos um filho, né, de 13 anos e uma menina de 7 anos, graças a Deus. Isso. E é isso, meus irmãos, com muita alegria, mas vamos estar aí um dia. E eu alegro a Deus, aliás, me alegro em Deus por ter feito parte desse momento. Que Deus abençoe os irmãos, um abraço caloroso, receba um abraço nosso. E também aproveitar, estamos, para quem não nos conhece, a gente está fazendo agora parte da segunda igreja batista, aqui com o pastor Alaná. Estamos muito felizes e trabalhando na obra do Senhor. Estou fazendo parte, voltei a trabalhar com o louvor. Elisângela, estamos também nos casais, né, Dandinha? Isso. Dandinha está com as senhoras também, né, Dandinha? Com as mulheres, né? Estamos aí. Meus filhos dando continuidade àquilo que eu aprendi aí nesta igreja. Estão na escola dominical, culto de oração, e é isso. Muito obrigado, irmão, mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a todos, viu? Tchau. Deus abençoe. Amém.